Capítulo 4 Recompensas. Ver aquela notificação foi o ponto alto do dia dele. Ser capaz de completar a missão sem se machucar o deixou muito feliz. Alexander apressadamente abriu a sua aba de missões para ver as novas informações da missão concluída, bem como as suas recompensas. Missões. Missões. Sobreviva, parte 1. Tipo da missão: sobrevivência. Descrição da missão: consiga o mínimo necessário para sobreviver e reúna informações sobre os seus arredores. Avaliação de conclusão: S. Recompensas: 50 pontos de experiência, 1 ponto de crescimento, livro de feitiço básico e elemento selecionável. Tarefa extra: consiga materiais excedentes além do que precisa para sobreviver, mas que sejam úteis para a sua sobrevivência. Avaliação de conclusão: S. Recompensas para tarefa extra: 100 pontos de experiência, 1 ponto de atributo livre, adaga robusta de ferro. Observação: qualquer avaliação de conclusão superior a fornecerá outra, S, recompensa, S. As recompensas o deixaram bem feliz. Mas mesmo depois de esperar alguns minutos, não aconteceu nada. Sem saber o que fazer para pegar as recompensas, ele só pôde usar a tentativa e erro. E após várias tentativas, finalmente conseguiu descobrir que precisava pensar em finalizar a missão para receber as recompensas dela. Você completou a missão, Sobreviva, parte 1. Você recebeu 150 pontos de XP, 1 ponto de crescimento, 1 ponto de atributo livre, livro de feitiço básico e elemento selecionável, adaga robusta de ferro. Você subiu de nível. Mas devido à interferência da habilidade especial Controle de Atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 7 pontos de atributo livre. Mais 1 ponto de crescimento. Por favor, selecione o elemento do livro de feitiço básico: fogo, terra, água, vento, raio, luz, trevas. Elemento selecionável? Eu posso usar outros elementos? Porque se isso for verdade, a minha escolha é fácil, concluiu Alexander ao pensar um pouco. É só escolher a melhor combinação para o elemento água. Ao analisar as opções, ele chegou a uma conclusão, e entre os outros elementos, o que mais parece combinar com os feitiços de água é o raio. Então quero o elemento raio. Você recebeu o livro de feitiço básico, Pequeno Raio. Missão obtida. Ignorando a nova missão, Alexander focou em pegar os itens. O primeiro era uma adaga grande e robusta, que parecia muito ser uma espada em menor escala, e o segundo era um livro velho de aparência desgastada, que disparou mais uma notificação na cabeça dele quando tocou. Livro de feitiço básico identificado. Deseja gastar 1 ponto de crescimento para aprender o feitiço básico, Pequeno Raio? Parece que realmente posso usar feitiços de outros elementos, pensou ele ao aceitar gastar um dos seus pontos de crescimento. Você aprendeu o feitiço básico, Pequeno Raio. Assim como das outras vezes, o conhecimento começou a invadir a cabeça dele, mas isso não era mais novidade. O que realmente o deixou surpreso foi o livro permanecer inalterado. Estranho, se esse livro me permitiu aprender um feitiço, mas não é um grimório. Ao menos não é um nas definições da Terra, analisou Alexander ao segurar o livro. Grimórios deviam ser de 2 tipos, os não mágicos, que vêm com as instruções para um feitiço, e os mágicos, que permitem ao indivíduo aprender o feitiço contido nele ao custo do seu poder mágico. Ao ponderar sobre o livro, ele concluiu que era estranho, e mesmo só ensinando um feitiço básico, tal item desbalanceado não deveria existir. Intrigado, Alexander abriu o livro para ver o seu conteúdo, mas não conseguiu entender nada. O livro estava escrito em uma língua que não conhecia. Ele conhecia muitos idiomas graças à sua pesquisa, mas este era bem diferente dos da Terra. Felizmente, havia um bom escudeiro. E como um bom escudeiro, o sistema veio em seu socorro neste momento de dificuldade. Linguagem aceitável identificada. Deseja gastar 1 ponto de crescimento para aprender a habilidade especial passiva Linguagem Mundial? Sim. Você aprendeu a habilidade especial passiva, Linguagem Mundial.
Assim como quando aprendeu seus feitiços e habilidades, o conhecimento sobre essa nova linguagem entrou na cabeça dele. Mas o processo dessa vez foi muito mais intenso. Quando o processo acabou, Alexander teve uma certeza, e agora essa é a linguagem que melhor conheço e entendo. Ao aprender uma nova linguagem inteira assim, ele entendeu o que aconteceu, e então é isso. Aquele livro de feitiço não é especial, o sistema é. Vai ser difícil conviver com algo que não entendo, mas devo admitir, aprender a linguagem desse lugar, nesse nível, é bem útil, animou-se Alexander. Como não queria pensar muito nas coisas que não conseguia entender, ele começou a ler o livro. Mas como seu conteúdo era o mesmo que recebeu ao aprender o feitiço Pequeno Raio, o deixou de lado e pegou a adaga para inspecioná-la, e uma lâmina perfuro-cortante de 30 a 35 centímetros com gume duplo, uma pequena, mais sólida guarda e empunhadura de 11 a 13 centímetros, um pequeno, mais denso pomo e uma bainha, com alça, de couro e metal. Ao empunhar a adaga, Alexander percebeu que o seu tamanho era ideal para o momento, pois poderia usá-la tanto como humano quanto como goblin. Em contrapartida, seu peso era bem acima do que considerava viável em combate, especialmente para uma arma que deveria ser de uma mão. Terminando de inspecionar os itens, ele estendeu as peles de coelho que não estavam sendo usadas para embrulhar a carne nos ganhos de uma pequena árvore, para aproveitar o tempo que restava de sol, e foi se sentar à sombra de uma árvore para ver a sua nova missão. Missões. Sobreviva, parte 2. Tipo da missão: sobrevivência. Descrição da missão: sobreviva por 10 dias. Recompensas: 5.000 pontos de XP, botas do sobrevivente, 1 ponto de crescimento, e 5 pontos de atributo livre. Tarefa extra: mate um monstro ou mais durante o seu tempo de sobrevivência. Recompensas para a tarefa extra: 100 de XP para cada monstro abatido, e recompensa S, proporcional à sua avaliação de conclusão. Essa tarefa extra é complicada, pensou Alexander. A última missão não aumentou o risco da minha sobrevivência, pois suas tarefas eram coisas que normalmente precisaria fazer para sobreviver. Mas essa aqui está ativamente me induzindo a entrar em confronto com aqueles monstros. Sem saber bem o que fazer a seguir, ou como proceder com a missão, ele começou a planejar o que ia fazer. Depois de gastar muito tempo pensando sobre isso, Alexander percebeu que começou a escurecer e foi pegar as peles que deixou ao sol. Elas ficaram tão macias que ele usou avaliar em uma delas junto com os novos itens. Livro de feitiço básico, contém informações sobre o feitiço Pequeno Raio. Adaga robusta de ferro, uma adaga pensada para as raças de pequeno porte. É virtualmente uma espada em miniatura. Pele macia de coelho, rústico, uma pele de coelho em bom estado que foi processada e hidratada com algum líquido infundido com mana. Pode ser usada para construir algumas coisas, mas o seu corte é rústico e irregular. Ao ver que aquela pele foi considerada com rústica, Alexander se lembrou que a última ficou melhor do que as outras, e usou avaliar nela. Pele macia de coelho, uma pele de coelho em bom estado que foi processada e hidratada com algum líquido infundido com mana. Pode ser usado para construir várias coisas, pois não tem muitas irregularidades.